Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e acompanhar nossos estudos semanais. Hoje, vamos estudar a lição de número 8, intitulada Despedida em Éfeso, entre lágrimas e alertas. O texto áureo da nossa lição está em Atos, capítulo 20 e versículo 28, que diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Na verdade prática, aprendemos que a igreja é preservada quando líderes vigilantes cuidam do rebanho com fidelidade à palavra e submissão ao Espírito Santo. Nesta lição, vamos refletir sobre 3 objetivos principais. Em primeiro lugar, conduzir a classe a compreender e valorizar a fidelidade cristã. Em segundo lugar, orientar a classe a discernir erros e fundamentar-se na sã doutrina. E, por fim, encorajar a classe a aplicar vigilância e amor no serviço cristão. Para começar, vamos à introdução da nossa lição. Paulo seguia para Jerusalém, ciente de que talvez não voltasse. O Espírito Santo já lhe havia revelado isso em todas as cidades por onde passou. Mas, antes de deixar de vez a Ásia, Paulo parou em Mileto, um porto que fica a poucos quilômetros ao sul de Éfeso. Dali, chamou os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele pela última vez. O que aconteceu em Mileto foi um momento de grande emoção e profundo cuidado pastoral, como poucos encontrados no Novo Testamento. Paulo falou como quem sabe que aquela era a última vez que estaria com pessoas a quem amava de verdade. Cada palavra que ele disse foi pensada com cuidado, pois sabia que não teria outra oportunidade. Naquele discurso, Paulo recordou como serviu ao Senhor com toda a humildade e fidelidade. Ele advertiu os irmãos sobre os perigos que se levantariam contra a igreja, alertando sobre os lobos cruéis que tentariam destruir o rebanho. Por fim, como um pastor que precisava se ausentar, ele entregou as ovelhas a Deus e à palavra da sua graça. Agora, vamos entrar no primeiro ponto da nossa lição: o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Para iniciar esse ponto, vamos analisar o primeiro tópico: o ministério vivido com coerência e entrega. Paulo começou seu discurso por onde todo verdadeiro testemunho cristão deve começar. Ele não falou sobre os seus grandes feitos, nem sobre o número de pessoas que se converteram, e muito menos fez uma lista das igrejas que havia fundado. Paulo começou destacando seu caráter. Vós sabeis como, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, me comportei convosco todo o tempo, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e com provações. 3 palavras que definem o ministério paulino em Éfeso: humildade, lágrimas e provações. A humildade, o que reconhece que o servo não é maior do que o Senhor. As lágrimas, que revelam que o cuidado pastoral não é profissional, é emocional, pessoal, custoso. E as provações, que confirmam que a fidelidade foi testada em situações reais, não hipotéticas. Paulo havia anunciado todo o conselho de Deus, não apenas o que gerava aprovação popular, mas a totalidade da revelação divina. Arrependimento e fé, esses 2 pilares, foram proclamados sem omissão e sem qualquer adaptação que comprometesse sua substância. Em 1 Coríntios, no capítulo 4 e versículo 1, Paulo diz: Rogo-vos, pois, que sejais meus imitadores. Isso não era arrogância, mas um convite. A vida e a mensagem de Paulo caminhavam juntas de tal maneira que ele podia olhar para a própria trajetória e apresentá-la como exemplo. Afinal, a autoridade espiritual não vem de um cargo ou de um título, mas de um testemunho que pode ser visto e confirmado na prática. Na sequência, vamos entender o segundo tópico: a fidelidade apostólica como guarda da verdade. Mas a fidelidade no ministério não envolve apenas viver de maneira coerente com aquilo que pregamos. Ela também exige vigilância doutrinária.
Paulo sabia, por experiência própria, o que acontecia quando o evangelho era distorcido. A carta aos Gálatas havia sido escrita justamente em resposta a uma crise desse tipo. E ali, Paulo foi tão firme como em poucos outros textos do Novo Testamento. Se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. A verdade do evangelho é a única que salva. E por isso, os líderes são chamados não apenas a proclamá-la, mas a preservá-la. Tito capítulo 1 e versículo 9 estabelece que o presbítero deve reter a fiel palavra conforme o ensino, para que possa exortar com a sã doutrina e também convencer os que contradizem. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 24 acrescenta que isso deve ser feito com mansidão. A saúde da igreja, sua capacidade de crescer com profundidade, de resistir à pressão cultural e de produzir discípulos maduros, está diretamente ligada à qualidade da dieta espiritual que recebe. Uma igreja que se alimenta de uma palavra sólida, proclamada com integridade, desenvolve o que 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 5 chama de fé não fingida, nascida de boa consciência e amor sincero. E, para concluir esse primeiro ponto, veremos o terceiro tópico: fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. E então, Paulo revelou o que o esperava no futuro. E a forma como ele enfrentava aquilo revela uma coragem espiritual que continua sendo um grande desafio para nós. O Espírito Santo falou a Paulo em cada cidade pela qual havia passado, que prisões e tribulações o aguardavam em Jerusalém. Ele sabia o que estava prestes a enfrentar, e ainda assim estava indo. Não considero minha vida de valor algum para mim mesmo, contanto que complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Era a mesma convicção que ele expressa em Filipenses capítulo 1 e versículos 20 e 21. Seja pela vida, seja pela morte, Cristo será magnificado no meu corpo. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida de Paulo não pertencia a ele mesmo, mas ao chamado que Deus havia colocado sobre sua vida. E Paulo expressou isso com uma clareza que revela tanto sua responsabilidade diante de Deus, quanto seu compromisso pessoal. Por isso vos declaro hoje que sou puro do sangue de todos. Era uma referência ao profeta Ezequiel, a quem Deus havia dito que se não avisasse ao ímpio, o sangue deste seria cobrado do profeta. Paulo havia avisado, proclamado e anunciado todo o conselho de Deus. A responsabilidade foi cumprida. Por isso, podia encarar um futuro incerto com o coração em paz e a consciência tranquila. Dando continuidade à nossa lição, vamos ao segundo ponto: advertências aos presbíteros contra os falsos mestres. Para começar esse novo ponto, vamos explorar o primeiro tópico: o Espírito Santo como originador do ministério pastoral. Paulo começou as suas advertências dizendo: o Espírito Santo vos pôs como bispos. A liderança pastoral é vocação divina, e isso muda tudo sobre como o líder deve entender a sua responsabilidade. O texto usa 3 termos para descrever esses líderes. Primeiro, presbíteros, isto é, os mais velhos, destacando maturidade e experiência. Depois, bispos ou episcopoi, que significa supervisores, destacando a responsabilidade de vigiar e cuidar da igreja. E por fim, pastores, aqueles que apacentam, alimentam e cuidam do rebanho. São 3 perspectivas diferentes e complementares do mesmo ofício. Isso também fica claro em Tito capítulo 1 e versículos 5 ao 7, onde presbítero e bispo aparecem como termos equivalentes. E o rebanho que aqueles líderes deveriam cuidar não era seu, era de Deus e foi adquirido com o seu próprio sangue. Cada membro da congregação é alguém por quem Cristo morreu, e essa realidade deve produzir no pastor um cuidado que vai além do profissional e alcança o sacrificial.
Por isso, antes de cuidar dos outros, o líder deve zelar pela própria vida espiritual. 1 Timóteo capítulo 3, e versículos 1 ao 7, e Tito capítulo 1, e versículos 5 ao 9, estabelecem as qualidades do pastor. E a esmagadora maioria delas são de caráter e não de competência. O Espírito Santo não constitui como supervisor alguém que não está em ordem na própria vida. Agora, vamos avançar para o segundo tópico: o perigo real e contínuo das falsas doutrinas. E então, Paulo revelou o que o motivou a convocar aquela reunião de despedida. Sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Era uma advertência dupla: perigo de fora, lobos que entrariam disfarçados, e perigo de dentro, líderes que se desviariam e arrastariam outros consigo. A imagem do lobo em pele de ovelha foi usada pelo próprio Cristo e descreve com precisão o que torna os falsos mestres tão perigosos. Eles não chegam identificados como inimigos, mas como líderes, como pregadores ou como pessoas respeitáveis. E a distorção que eles introduzem é tão sutil que muitas vezes vem misturada com verdades suficientes para parecer aceitável. O que os motiva? Romanos capítulo 16 e versículo 17 e 18 responde: servem não a Cristo, mas ao próprio ventre. Interesses pessoais, financeiros, de prestígio e de poder, que distorcem a mensagem para servir ao pregador em vez de servir ao rebanho. E 2 Timóteo capítulo 4 e versículos 3 e 4 descreve o motivo em que prosperam. Quando o povo não suportará a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, acumulará para si mestres segundo os próprios desejos. Falsos mestres florescem onde há demanda por mensagens de conforto, que validam o que se quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. A primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, nos mostra o antídoto: provai os espíritos se são de Deus. O discernimento é uma responsabilidade tanto dos pastores quanto dos membros. E para fechar este ponto, vamos ao terceiro tópico: vigilância espiritual como dever permanente do pastor. Portanto, vigiai. A palavra grega é gregoreu, a mesma que Jesus usou no Getsêmani: vigiai e orai. É atenção ativa, acordada, atenta ao que está acontecendo no rebanho e nas doutrinas que o alcançam. Paulo fundamentou isso em sua própria experiência. Por 3 anos, de noite e de dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um de vós. 3 anos, de forma contínua e com lágrimas. A vigilância pastoral que Paulo exerceu em Éfeso significava permanecer constantemente atento, cuidando, alertando e ensinando. E as lágrimas mostravam que aquilo não era apenas um dever formal, mas uma expressão de amor verdadeiro. 1 de Pedro, capítulo 5, e versículos 2 e 3, define esse pastoreio ideal: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas voluntariamente, nem por amor de torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que são herança de Deus, mas como exemplos do rebanho. E João capítulo 10 e versículo 11 apresenta o modelo supremo, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Por fim, chegamos ao terceiro ponto da nossa lição: o cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. Para começar, vamos ao primeiro tópico: a palavra de Deus como fundamento seguro do ministério. E, depois das advertências, Paulo fez o gesto mais significativo que um líder pode fazer. Entregou os presbíteros não à sua própria proteção, nem a um sistema institucional ou a uma autoridade humana, mas a Deus e a palavra da sua graça. Era uma declaração de confiança e de humildade ao mesmo tempo.
Paulo sabia que estava indo embora. Sabia que os perigos que havia descrito eram reais e que, estando em Jerusalém ou em Roma, não poderia continuar protegendo aquela igreja pessoalmente. Por isso, o único fundamento suficiente era Deus e a palavra que ele havia revelado. A palavra que edifica, para vos edificar e dar a herança entre todos os santificados. Efésios capítulo 4 e versículo 12 descreve o propósito do ministério, como o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E essa edificação acontece através da palavra, não de programas eventuais, nem de estratégias e nem do carisma da pessoa do líder. A palavra é o instrumento que o Espírito usa para destruir as heresias. 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 14 completa: guarda o bom depósito que te foi confiado, por meio do Espírito Santo que habita em nós. A palavra é depósito confiado, e o líder fiel é guardião desse depósito e não proprietário. Ele não a adapta conforme conveniência e nem a substitui para agradar ao homem. Ele a guarda, a proclama e se deixa governar por ela. Em seguida, vamos analisar o segundo tópico, o exemplo de desprendimento e serviço cristão. E Paulo foi além em sua última exortação. Mostrou a própria vida como prova de que aquilo que ensinava podia ser vivido na prática. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem a roupa de ninguém. Vós mesmos sabeis que estas mãos ministraram ao que me era necessário. Era um contraste claro com os falsos mestres que ele havia acabado de descrever, aqueles que buscavam fazer do piedoso um meio de ganho. Paulo trabalhou com as próprias mãos em Éfeso, fabricando tendas, sustentando não apenas a si mesmo, mas também aos que estavam com ele. Era desprendimento que protegia a credibilidade da mensagem que ele proclamava. E então, Paulo citou uma palavra atribuída a Jesus que não aparece nos evangelhos canônicos. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Esse é um dos chamados agrafa, ditos de Jesus preservados fora dos evangelhos, mas transmitidos pela tradição cristã. Era a síntese de toda a sua prática ministerial. O ministério autêntico flui na direção contrária à do interesse próprio, para fora, para o outro, para os fracos e para os necessitados. Não é explorar o rebanho, é servir de forma sacrificial e que cuida especialmente daqueles que não têm como retribuir. E, para finalizar, vamos estudar o terceiro tópico, uma despedida marcada por amor, comunhão e lágrimas. E então, depois das palavras, das advertências e das exortações, Paulo se ajoelhou com todos eles e orou. E o que aconteceu depois é descrito. E houve grande choro de todos, e lançando-se sobre o pescoço de Paulo, o beijavam, muito entristecidos sobretudo pela palavra que disse, que não mais veriam a sua face. As lágrimas que Paulo havia mencionado 3 vezes no discurso, as lágrimas do ministério, as lágrimas da vigilância pastoral e as lágrimas do cuidado com cada ovelha, agora se misturavam com as lágrimas de todos. Era um vínculo forjado pela verdade e pelo amor. E aqui está a advertência que o Apocalipse torna explícita décadas depois. A igreja de Éfeso seria elogiada por sua firmeza doutrinária. Sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, mas admoestada por ter abandonado o primeiro amor. Essa parceria que Paulo demonstrou em Mileto, verdade e amor genuíno, estava se separando. A doutrina permaneceu, mas o amor se esfriou. Portanto, a lição mais profunda dessa despedida é clara. O cuidado pastoral exige um equilíbrio constante entre verdade e amor. A igreja que guarda a sã doutrina sem amor torna-se fria e distante. A igreja que tem amor sem a doutrina torna-se sentimental e vulnerável ao erro. O exemplo de Paulo em Mileto era os dois juntos. E assim, chegamos à conclusão da nossa lição. O discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso
permanece como um legado espiritual para a Igreja em todas as épocas. Nele, aprendemos que a firmeza na palavra, a vigilância espiritual e o amor pastoral são o maior antídoto contra as falsas doutrinas e a apostasia. A Igreja de hoje necessita de líderes e membros comprometidos com a verdade do Evangelho, dispostos a servir com integridade e a cuidar do rebanho de Deus. Assim, a fidelidade bíblica continua sendo o caminho seguro para preservar a Igreja do Senhor em meio aos desafios de cada geração.